67. Os anjos de cada um. 3 dias em que Virgínia estava sequestrada, elas haviam cancelado a noite de lingerie de Natália, faltava 3 semanas para o casamento, e Samara orava a Deus para que tudo se resolvesse antes disso. 3 dias de tristeza e silêncio na mansão Demetriou, nem mesmo Jéssica e Patrick brigavam, ou Bernardo provocava Jéssica quando ia visitar a irmã. Açucena e Samara estavam apáticas e tristes, enquanto Hector se trancou em seu laboratório, com exceção de Apolo ou Luan, que só tinham autorização para falar com ele se fosse algo de vida ou morte, ninguém mais se aproximava dele. Além das filhas, elas respeitavam seu silêncio e solidão, só invadiam seu espaço para forçá-lo a comer e descansar, e nem sempre tinham sucesso. 3 dias de tristeza e silêncio na mansão Demetriou. Nem mesmo Jéssica e Patrick brigavam, ou Bernardo provocava Jéssica quando ia visitar a irmã. Açucena e Samara estavam apáticas e tristes, enquanto Hector se trancou em seu laboratório, com exceção de Apolo ou Luan, que só tinham autorização para falar com ele se fosse algo de vida ou morte, ninguém mais se aproximava dele. Além das filhas, elas respeitavam seu silêncio e solidão, só invadiam seu espaço para forçá-lo a comer e descansar, e nem sempre tinham sucesso. Naquela tarde, Samara estava na rua sentada na calçada, olhando para a casa que acreditou ser de uma simples e bondosa senhora idosa. Sentia-se ridícula por ter confiado em alguém que se apresentou a ela com o nome de Gothel. Eu gostaria de conhecer sua neta, dissera Samara. Ela está muito doente, por isso quase não saí de casa, respondera a senhora. O que ela tem? Eu sou enfermeira, e o meu irmão é um excelente médico, ainda que não seja a especialidade dele, ele conhece profissionais em todas as áreas, dissera gentilmente. O problema dela não tem jeito, ela nasceu com o coração grande, respondera a senhora de volta. Se a minha Lírio tivesse sobrevivido, ela teria esse problema. O Dr. Lúcio disse que o coração dela era grande, mas que isso não era grave. Talvez se resolvesse com o tempo, ou no caso mais grave se resolveria com cirurgia. Óbvio que ela inventou essa neta doente para você, dissera o pai quando lhe contara esse diálogo. Se houver uma filha da Olívia perdida por aí, ou ela é filha de outro homem, ou é a Lírio, te garanto que a Açucena não foi gêmea e, sinceramente, eu não me surpreenderia se descobrisse que ela abandonou uma das gêmeas, dissera Cíntia quando lhe perguntou sobre Açucena ter uma irmã gêmea. Se acalme, ninguém vai lhe fazer mal. Ela havia lhe dito com a voz tão parecida com a do pai. Quem é você? Perguntara ela. Eu que deveria ter perguntado quem era você. Pensou limpando uma lágrima do rosto. A avó dela não concorda com o namoro de vocês? Perguntara Samara a Tomás. Ela nem sonha que eu namoro a neta. Dela, respondera o rapaz. A avó dela e o tio a mantêm presa nesse sítio. Não sei do que eles têm medo, mas eles não permitem que ela saia daqui. Eu sou a única pessoa com quem ela fala, e se descobrem que estamos namorando, misericórdia, com certeza me expulsam daqui. As vozes se alteravam na mente de Samara, e seu coração acelerava. Levantou-se em um salto e correu o portão adentro, parando apenas na porta do pai. Bateu na porta de leve como sempre. Pai, sou eu, disse, normalmente tentando acalmar a avalanche de sentimentos. Alguma novidade? Perguntou, aparecendo apenas a cabeça. Nenhuma, eu vim aqui para lhe dizer que vou à casa do Rafael. Tudo bem, meu amor, só tenha cuidado. Diga a ele para te trazer se ficar tarde. O senhor sabe que não precisa dizer nada disso a ele, comentou tímida. Verdade, ele não perde a oportunidade de estar perto de você, disse beijando seu rosto e fechando a porta. Ela suspirou, encostando na parede, pegou o celular, escreveu uma mensagem rapidamente e correu para seu quarto. Furiosamente, Rafael verificava mais uma vez as câmeras do hotel onde Caetano ficou hospedado. Ainda não se conformava pelo médico ter ficado debaixo do nariz deles, usando um nome falso que eles sabiam qual era. Não há nada aí, e para de se punir, todos nós fomos tolos, e eu o maior de todos, afinal tenho mais experiência, deveria ter dado um alerta com um nome falso também. Disse o delegado, o aspecto dos dois, não, era diferente. Ambos estavam sem dormir direito ou comer desde que receberam a notícia do sequestro de Virgínia. Fungando, Rafael pegou o celular que notificava uma mensagem. Era de Samara.
Seu coração doía toda vez que tinha que falar com ela, e não tinha nenhuma novidade. Encontre-se comigo na penitenciária feminina. Não é horário de visita. Você acha que o delegado consegue, com a juíza Eliana, uma autorização para visitarmos a Cíntia agora? Por favor, é importante, eu explicarei depois. Ele mostrou a mensagem ao delegado. O que será que ela quer com a Cíntia? Perguntou o delegado, já pegando o próprio celular. Não sei, mas eu já estou indo. O senhor me liga quando tiver uma resposta da juíza. Disse se levantando, o delegado assentiu. Ela já esperava por ele quando viu o carro se aproximar, correu em sua direção, abrindo a porta no momento que parou. O que houve? O que você quer com a Cíntia? Perguntou no momento que ela abriu a porta. O celular começou a vibrava. Era o delegado. Oi, delegado? A Eliana mandou uma foto da autorização para você, mas provavelmente não precise. Ela também mandou uma diretamente para o diretor. Obrigado, chefe. Rafael, estou aguardando notícias. Sim, senhor. Segurando na mão dela, dirigiu para a penitenciaria para falar com Cíntia. O diretor, apesar de visivelmente contrariado, permitiu a entrada dos dois. Samara optou por falar primeiro com a Cíntia, e só então dizer o que estava pensando, afinal poderia ser apenas sandices de sua cabeça confusa e cansada. Eu não me vejo livre de vocês nem fora do horário de visitas? Perguntou Cíntia, franzindo a testa. Cíntia, se a Olívia realmente tiver abandonado a Lírio em quem ela confiaria para essa empreitada, o Fernando ou o Caetano? Perguntou Samara direto. O Caetano, com certeza. O Fernando é muito passional. Ele jamais conseguiria esconder um segredo desse, principalmente depois que a culpa começou a corroê-lo. Respondeu sem ao menos pensar. E quem poderia escondê-la para o Caetano? Perguntou nervosa. Menina, o que você está pensando? Eu sei que eu mesmo sugeri isso, mas acho que isso é demais até para a Olívia. Disse Cíntia a encarando. Quem poderia ajudá-lo? Repetiu firmemente. Realmente não sei, mas a única pessoa que eu sei que o Caetano confiou nessa vida foi a Emília. Quem é Emília? Perguntou Rafael. A nossa babá. Babá de vocês? Perguntou o casal, entreolhando-se. Sim. A Emília era a babá de muitas crianças, ela tinha uma espécie de creche, mas um dia entregou todas as crianças e começou a trabalhar na casa do Dr. Lúcio. Anos depois, eu soube pelas más línguas que diziam que ela fez isso porque se apaixonou pelo médico e queria ficar perto dele. Segundo diziam, ela até o fez se separar da esposa. Mas eu não tenho certeza quanto a isso, nunca o perguntei. Ela era ruiva de cabelos cacheados? Perguntou Rafael. Sim, não, quero dizer ruiva, mas de cabelos bem lisos. Havia algum apelido que ela gostava que vocês a chamassem quando eram crianças? Perguntou Rafael. Nós a chamávamos de Mamãe Gothel. Gothel? Exclamou Rafael, olhando de uma para a outra. E vocês não estranhavam uma pessoa se denominar Gothel? Censurou-o, franzindo a testa. Nós éramos crianças, disse Cíntia constrangida. E depois de adulta, quando a reencontrei, lhe perguntei sobre isso, e ela me disse que a Gothel era uma injustiçada, que amou incondicionalmente um único homem que não soube valorizá-la, que na verdade a rainha sim, era uma bruxa. Misericórdia! E essa criatura cuidava dos filhos alheios? Os pais sabiam dessa filosofia de vida? Perguntou Samara. Eu realmente não sei. Na verdade, nenhum de nós tinha pais muito preocupados conosco. Acho que alguns de nós ficamos melhor depois que os pais se separaram. Refletiu Cíntia. Obrigado, Cíntia. Agradeceu Rafael com o coração. Acelerado. Você vai me dizer o que está acontecendo depois? Perguntou Cíntia para Samara. Na próxima vez que Dona Rebeca vir te evangelizar com a Açucena, eu virei e te conto. Fica com Deus, Cíntia. Muito obrigada pela sua ajuda. Deus te abençoe. De mãos dadas, eles aceleraram os passos para fora do presídio. E agora, vai me dizer o que está acontecendo? Perguntou Rafael. Já sabíamos que Gothel era a babá do Caetano. O sítio onde eu fui parar depois do sequestro. Agora eu tenho certeza que seja do Caetano, o Maurício Caetano e o Dr. Caetano são as mesmas pessoas, disse nervosa. Nós já sabemos disso, disse confuso a encarando.
O Tomás disse que a namorada dele tinha uma avó e um tio. Não disse nada sobre mãe, pai ou irmão, apenas uma avó e um tio. Meu amor, eu sei que você está impressionada com esse negócio dessa moça ser parecida com a Olivia, mas isso é surreal. Além disso, nós voltamos várias vezes no sítio e sempre esteve deserto, não tem ninguém morando lá. Amor, não é só a aparência dela, a voz dela, é uma versão feminina da voz do meu pai. Não entendo como não me recordei antes desse detalhe. Quando você disse sobre a aparência dela, me lembrei que você disse que ela era loira e tinha a voz igual à do Hector. Por que você não me disse nada? Perguntou ressentida. Porque estou preocupado para onde essa história vai nos levar. Não quero que você se machuque. Eu sei, me... Desculpe, Rafael. Depois do sequestro da tia Virgínia, vocês voltaram ao sítio? Perguntou olhando para fora do carro. Não, por quê? Perguntou apenas para ter certeza de sua resposta. Vamos lá? Tem certeza? Tenho. Por favor, vamos até lá. Meu amor, não havia ninguém quando fomos lá. Eu sei, mas não temos nada a perder ao irmos até lá. Além disso, pensa comigo, seria o local perfeito para ele se esconder com ela. Um local onde a polícia já foi várias vezes e não encontrou ninguém. Isso é verdade. Acompanhe-me até a delegacia. Precisamos deixar o delegado sobre aviso. Depois de explicar a situação ao delegado e este manifestar sua oposição a levar Samara, tentou o máximo que pôde fazê-la ficar sem êxito. Então, finalmente, os dois, juntamente com Romeu, foram ao sítio. Rafael parou afastado do local. Estranhamente estava inquieto. Romeu o encarou. Ele apenas deu de ombros, pegou na mão de Samara e começou a andar ao seu lado. Álcool. Em vez de seguir pela estrada, ele entrou na mata, dando a volta por trás, indo exatamente ao local onde Samara havia caído naquela noite. Samara agradeceu a Deus por estar de tênis ao se deparar com a cena à sua frente, sentiu o coração acelerar e apertou a mão de Rafael forte, ouviu a frustração dos dois homens ao seu lado. Eles não pareciam com medo, mas com certeza estavam surpresos. O local não só estava habitado, como havia homens armados por todo o perímetro. Eles não eram vistos de onde estavam, mas um passo em falso e seriam descobertos. Obrigado, Santo Espírito, por não me deixar entrar no sítio de carro, pois poderíamos ter sido metralhados. Pensou apertando a mão da namorada. Meu Deus! Exclamou Romeu encarando Rafael. O que fazemos agora? Voltamos para a cidade, deixamos a Samara e voltamos com reforços. Respondeu prático. Nem pensar, vamos ligar para o delegado e ficar aqui vigiando. Quem nos garante que ele não tem câmeras por aqui e não viu nosso carro, ou mesmo nós aqui em cima? Se ele descobre que foi descoberto, some daqui e nunca mais os encontraremos. Ela tem razão, disse Romeu nervoso. Eu sei, disse Rafael irritado. Ele estava arrependido por tê-la trazido, mas na verdade não imaginou que de fato poderia ter alguém no local. Frustrado, ligou para o delegado, que atendeu imediatamente. Qual a novidade? Perguntou o delegado entre ansioso e esperançoso. Tem alguém aqui? O perímetro está sendo vigiado por homens armados. Não se mexam até o reforço chegar. Não preciso te lembrar que você está com uma civil. Ouviu a censura em silêncio. Não havia o que falar. Afinal, ele fora terminantemente contra Rafael levar Samara nessa aventura. Eu sei, chefe, respondeu-a encarando. Alheia ao olhar preocupado do namorado, Samara olhava para aquelas pessoas andando tranquilamente, sentiu um aperto no coração ao olhar para onde havia sido a casa do Tomás, apenas ruínas depois. De um incêndio, entre preocupada e curiosa, agradeceu a Deus por ter salvo sua vida naquela noite. Eu sabia que havia caído de um lugar relativamente alto, mas você não me disse que era tão alto. Eu poderia ter morrido, comentou nervosa. Graças a Deus que nada de pior te aconteceu naquela noite. Retrucou Rafael, a puxando para seus braços. Ela apenas se aconchegou nele enquanto esperavam. Os minutos seguintes pareceram horas. As viaturas finalmente chegaram em silêncio. Ainda, assim, no momento que entraram no campo de visão dos homens, o tiroteio começou. Romeu correu ladeira abaixo, de arma em punho. Meu amor, por favor, vamos para o carro. Eu te deixo lá em segurança. Nunca assistiu a um filme? Ficar sozinho é o sinal para o assassino. Sam, começou angustiado, ela tocou seu rosto com as mãos. Amor,
Eu não vou para o carro, não vou te deixar. Não se preocupe, eu não vou ficar na linha de frente e prometo me comportar. Na verdade, o tiroteio lá, embaixo, a estava deixando nervosa e apavorada. Perdoe-me, mas onde você estiver, é onde eu estarei, e estamos nos atrasando. Que Deus a proteja, ó Deus, seja o Senhor o escudo a protegê-la. Pai, mais uma vez, estarei frente a frente com pessoas escravizadas pelo inimigo, seja o Senhor a nos orientar nessa tarefa. Pai, estamos aqui para fazer a tua vontade. Cuide para que não ceifamos vidas e nenhum de nós venhamos a ser atingidos. No nome de Jesus, seja o Senhor conosco. Pediu Rafael, tenso a encarando. Meu Deus, seja o Senhor comigo para que eu não estrague tudo. Proteja, Senhor, o varão valoroso que preparaste para mim e o guarde da violência que o trabalho dele traz. Seja o Senhor, o escudo, a proteger a cada um dos policiais envolvidos nessa operação, que nenhum deles sejam feridos ou venham a ceifar a vida de alguém. Pediu Samara enfrentando seu olhar corajosamente, ainda que seu coração estava para saltar fora. Ele a beijou rapidamente nos lábios, em silêncio, pegou sua mão e começou a correr para o lado oposto de onde vieram. Ela franziu a testa, mas apenas o acompanhou, mais uma vez, agradecendo a Deus por estar de tênis e calça, recordava do quanto fora difícil correr com salto alto e vestido por aquela floresta. Eles pararam onde parecia ser os fundos da casa. Ali não havia ninguém. Os homens armados e a polícia estavam todos na frente. Rafael a puxou para trás dele, uma mão segurando nela e a outra com a arma. Ela não saberia dizer se primeiro viu Caetano ou se ouviu o tiro, mas ela seria capaz de jurar que a bala passou bem no seu ouvido. Confusa, sacudiu a cabeça. Rafael viu o homem arrastando a mulher no momento que puxou Samara para trás. Os dois levantaram o punho armado ao mesmo tempo e atiraram. Ambos tinham a desvantagem de poder usar apenas uma mão e de não ter tempo para refletir ou preparar. Infelizmente para Rafael, ele precisava se preocupar com as duas mulheres. Estamos expostos, disse, angustiado. Amor confia em Deus? Perguntou Rafael, engolindo seco. Com toda a certeza. Vamos para cima dele, Sam, vamos correr, disse fechando os olhos. Meu Deus e Pai, é com o Senhor, confio apenas em ti. Pediu, correndo apertando a mão dela, abriu os olhos e à sua frente viu dois homens, sorriu, sabia que era Deus agindo. Antes de chegar na casa, não havia mais ninguém, apenas os dois. Caetano havia voltado para dentro, e os homens que vira antes sumiram. Rafael olhou para sua namorada corajosa e tocou em seus cabelos revoltos. Pronta. Ela assentiu e voltaram a correr na direção da casa, no momento que os tiros retornaram. Ele carregou a arma e a minha está quase descarregada, refletiu tranquilamente. Nós confiamos em Deus, não na sua arma, respondeu, apertando sua mão. Ele sorriu. Verdade. A porta estava aberta, a colocando atrás dele novamente. Entrou com a arma empunhada. Ele conseguia sentir a presença espiritual próxima, o que lhe deixava tranquilo, mas ainda havia o que caberia a ele fazer, e o fato de ela estar ali às suas costas o deixava um pouco inseguro. Senhor, que o seu Santo Espírito fale através de mim, que eu não fale de mim mesmo, e nem a minha vontade ou ressentimento prevaleça sobre a tua vontade. Para a vida do Caetano, continue a guardar a Samara. Pensou. Caetano, você está cercado, cara. Podemos conversar? Pense no que está fazendo com a sua vida. O que te importa o que eu esteja fazendo ou deixando de fazer com a minha vida? Respondeu o médico sarcástico. Rafael seguiu na direção da voz. Você é um excelente médico. Tinha uma bela esposa. Por que destruir tudo desse jeito? A gargalhada do homem provocou arrepios no casal. Samara apertou ainda mais a mão do namorado. Você não sabe de nada, respondeu ele. Rafael parou. Na sua frente, o homem sentado no sofá passava a arma no rosto de Virgínia, inconsciente, jogada no chão. Mas ela estava de pé lá fora, pensou Samara confusa. Ela, começou engasgada. Ela não conseguia verbalizar. Não, enfermeira do cão, ela não está morta. Você sabia que as nossas vidas começou a desandar depois que você voltou para cá? Perguntou se levantando. Eu? Eu não tenho nada a ver contigo, exclamou surpresa.
Tudo era perfeito. Seu pai sempre foi meu melhor amigo. Eu cheguei a pensar que eles tivessem tido um rolo, mas não aconteceu. O Albert conheceu a Olivia? Perguntou, interrompendo. Você não sabe esperar que os mais velhos concluam o que estavam falando? Perguntou irritado. O que foi policial do inferno você não disse a ela sobre o depoimento do Albert? Porque eu tenho certeza que vocês ainda não os levaram a julgamento, esperando que um deles me entreguem, mas isso nunca vai acontecer. O que isso tem a ver comigo? Perguntou irritada. Eu estava pronto para ir embora daqui. Eu havia pedido demissão do Hospital Central, porque seu pai havia arrumado um emprego para mim em São Paulo, mas então a filhinha pródiga dele decidiu dar o ar da graça. Ele estava escaldado, todos que ele mandou atrás de você falhou, por isso ele me pediu para ficar e ser o plano B, para dar cabo de você, entendeu? Era para eu estar longe quando aquela bastarda desgraçada apareceu. Se eu tivesse ido embora, não haveria um assassinato nas minhas costas. Droga garota, você é a causa do meu inferno. Disse se jogando para cima dela, porém nem mesmo chegou perto dela e foi atingido sendo jogado para trás violentamente. De olhos arregalados, ele levantou, olhando para os dois que ainda estavam parados no mesmo lugar. Que diabos foi isso? Como você me jogou para longe sem ao menos me tocar? Perguntou amedrontado. Não fomos nós, disse Samara. Foi Deus. O homem gargalhou. Não sei por que pergunta se não acredita na verdade. Vamos acabar com isso. Ele levantou, apontando a arma para eles. Naquele momento, a porta foi arrombada e o delegado e Romeu adentraram atirando nele, gritando. Samara correu até Virgínia, que continuava inconsciente. Tia, está tudo bem agora? Disse chorando. Rafael correu para Caetano, que ria sem parar. Qual a graça, cara? Perguntou, afastando a arma que ele tentava pegar. Que eu vou morrer. Continuou a rir. Você não vai morrer, cara pálida, disse Romeu ao lado de Rafael. E ainda que fosse morrer, você acha que o lugar para onde vai depois da morte é bonito para se alegrar dessa maneira? Não me importa. O que me importa é que com minha morte, o Hector nunca saberá de fato o que aconteceu no dia do nascimento das gêmeas. Com essas palavras, Samara e Rafael levantaram-se. Confuso, Romeu olhou de um para o outro. Aproveitando da distração deles com uma agilidade que pegou a todos desprevenidos, Caetano pulou o sofá e agarrou Samara, apontando uma arma para sua cabeça. E agora, por que o seu Deus não me impediu de pegá-la? Perguntou, sarcástico, passando a arma por seu rosto. Não sei por que, Caetano, mas tenho certeza de que você não vai gostar de saber, disse ela calmamente. Caetano, que tal você soltá-la e voltarmos a falar sobre a sua prisão? Eu não vou ser preso, eu saio daqui livre ou morto, não vou para a prisão. Além do mais, que diferença faz eu morrer aqui agora ou depois? E como você pretende sair daqui? Perguntou o delegado. Todos os seus capangas já estão algemados. Ela é o meu passaporte para sair daqui. Disse arrastando-a para a saída dos fundos. Os 3 homens de armas apontadas para ele oravam. Atirar era arriscado. Poderiam acertar Samara. Ele chegava na porta. Caetano! Chamou Rafael tranquilamente. Cara, você tem certeza de que não é filho do Hector? Perguntou-se virando para ele. Por que você é igualzinho a ele? Eu estou sequestrando a sua mulher. E você fica aí nessa calma toda? Sabe, vamos ver se você é igual ao seu sogro postiço? Eu vou estuprar essa belezinha aqui até me cansar, exatamente como fiz com a Virgínia. O grande amor do Hector, gargalhou. Quer saber de algo interessante? O Hector nunca vai saber o que houve com as gêmeas. E Virgínia nunca saberá que, na verdade, a Olivia só cismou com o Hector porque ele a amava. E depois que eu cuidar dessa enfermeira do cão, ela nunca mais permitirá um macho a toque, sabe como é. Rafael o interrompeu com um tiro. O tiro acertou no braço, mas ele desequilibrou e caiu para trás, batendo a cabeça na calçada. O delegado que estava mais próximo agilmente puxou Samara dos braços dele, aproximaram-se e o corpo do médico estava inerte com a cabeça em uma poça de sangue. Eu disse que você não iria gostar de saber porque Deus permitiu que você me pegasse. Lamento por sua alma, disse Samara triste, voltando para dentro e prostrando-se ao lado de Virgínia. Ela só saiu do lado da mulher inconsciente quando os paramédicos
Chegaram e pediram licença. Ela chorava sem parar. O sofrimento da tia naqueles 3 dias haviam sido além do que uma mulher deveria suportar de qualquer homem. Imagina então daquele que jurou fidelidade e proteção a ela. Romeu e Rafael ficaram para esperar a funerária. O delegado buscou o carro que eles haviam deixado para trás. Samara foi na ambulância com Virgínia, que ainda não acordara, mas gemia e fazia alguns movimentos. Chegando na cidade, ela ligou para a irmã. Oi. A Açucena atendeu. Irmã, disse chorando. Aconteceu alguma coisa com o papai? Não. Preciso que você esteja com ele. Eu estou chegando ao hospital com a tia Virgínia. O quê?